pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson Custódio, do canal Feliz com Ela. E eu estou dando início hoje, no Dia Mundial de Conscientização da Esclerose Lateral Amiotrófica, dia 21/6, e o nome desse projeto se chama Café com Ela. E não poderia começar de forma melhor, né? O nosso primeiro vídeo a ser subido para o nosso canal, esse projeto. Eu entrevistei a Mônica Dato, né? Faz parte da Movela, e entrevistei também o nosso querido Dr. César Augusto. Esse Dr. César Augusto, eu sou apaixonado pelo trabalho dele. Ele conseguiu juntar muitos pacientes em um grupo, sabe? Ele tem acompanhado a minha jornada aí, se tornou um primo carinhoso. Eu amo vocês e fiquem agora com o vídeo. Espero que vocês gostem, se vocês puderem já curtir, compartilhar e fazer com que essa palavra, essa conversa, né, que a gente aborda assuntos como a descoberta do diagnóstico, se é possível ser feliz com ela, sobre tipo recursos, o que faria se tivesse. Então, é uma conversa bem bacana, eu encorajo vocês a estar compartilhando e levando para quem ou é paciente de ela ou cuidador. O objetivo é esse. Bom, eu sou César Augusto Xavier Moreira. Eu estou hoje com 83 anos, né? E já com o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica, eu prefiro hoje chamar da mutação, ou a neurodegeneração, né? Do que hoje falar em ela 8. É uma das coisas que eu vou tentar tirar do nosso vocabulário esse título de ela, que eu acho que hoje já não bate, já não combina mais com o nosso diagnóstico, né? No nosso quadro clínico. Mas tudo bem, eu convivo com essa mutação, que todos conhecem como ela 8. Eu convivo com essa mutação, eu diria para vocês, há mais de 60 anos. Toda vez que as pessoas me perguntam, eu tenho que dar uma datazinha, né, de início, então eu coloco quando eu socialmente comecei a perceber, e as pessoas também, que eu estava fazendo alguma coisa diferente. Que seja tropeçando, andando diferente. Então, isso aconteceu há mais ou menos 40 anos, quando esses sintomas realmente vieram a público. Né? Então, é uma longa caminhada, e a partir daí, então, eu sou médico aposentado, e a partir daí, então, eu me interessei em estudar mais, né, a questão, porque eu tinha uma imensidão de pessoas dentro do meu pequeno ciclo acometidas, né, com a doença, e eu entendia que era meu papel buscar algum tipo de ajuda. Então, isso é que eu faço hoje, né, com todos primos, parentes de sangue, né? Não tem jeito. Ok? Eu sou Mônica Dato, eu também participo do Movela, também sou paciente há 13 anos, mas como disse o César, e o doutor Mário Emílio havia comentado, né, no nosso webinário, que eu tive meu diagnóstico com 45 anos, mas muito antes eu também já sentia algo diferente, né? Na academia, quando exigia de força na perna, eu ficava impressionada com as pessoas que, né, se uma colocava um peso 30, eu colocava 5. Eu já sentia dificuldade e sem outro sintoma. Então, ela parece que já nos acompanha, né, desde quando é desconhecida para a gente, né? Então, eu tenho pele clara, cabelo claro, eu estou usando uma roupa preta, uma tela de fundo com a logo do Movela. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Legal, obrigado. Obrigado novamente pela presença de vocês, tá? E vamos começar por uma pergunta muito séria, vai. Já que a gente está no café com ela, vocês preferem café puro, café com leite, sem leite, açúcar, adoçante? O café me atrapalha o sono, eu vou tomar uma água, tá bom? Pode ser. Mas a Mônica falou pra mim que ela já estava tomando café sem açúcar, né, Mônica? Lembra que a gente conversou? Sem açúcar, há muitos anos. E o doce, conseguiu controlar? Como é que tá? A gente fala bastante sobre isso, né? Ô Anderson, é uma luta, né? A única coisa assim que eu sinto prazer é o café sem açúcar.
não consigo mais, né? Agora, um doce de leite, gente, de Viçosa, do nosso primo Ricardo, é maravilhoso demais. Doutor César, que eu acho que tem um segredo de viver muito tempo. Tem algum segredo sobre o café, doutor César? Como você gosta? Você toma café, não toma? Não, eu tomo café. Eu não sou assim um apaixonado pelo café, não. Mas eu tomo café. Mas eu tomo café também sem açúcar há muitos anos. Que além de tudo, eu ainda carrego uma diabetes comigo, viu? São os meus penduricalhos que eu tenho são vários. Um deles é a diabetes. Então, em função da diabetes, evidentemente eu restringi, né, o açúcar. Há muitos anos eu tomo café. Hoje nem sei tomar mais com açúcar, né? Então, é bem diferente, não é mesmo? E assim, não tomo. Hoje eu tomo porque também o café me tira o sono. Então eu procuro tomar mais na parte da manhã. Na parte da manhã eu gosto de tomar um cafezinho, né? Doce, eu sou maluco com doce, mas também tenho que... Esses são os sacrifícios, né, que eu vou falar um pouco deles, né? Que a gente tem que ter, né, tem que fazer, para ver se consegue sobreviver um pouquinho mais. Será que isso é coisa do DNA, hein? Esse amor pelo doce? Eu também. Eu tenho. E o doce? Eu aprendi com a Mônica essa questão de tomar café sem açúcar. No começo foi difícil, mas aí de repente, se você tem alguma outra coisinha doce para poder acompanhar, ainda vai. Mas eu acho que faz parte, viu, do DNA, porque eu também sou apaixonado, eu sou formiga, gente. Bom, mas vamos lá, eu vou puxar uma pergunta aqui agora. Agora focada ao propósito do canal, né? Eu queria que vocês dessem um conselho assim para quem acabou de descobrir o diagnóstico, né? Alguém que fechou o diagnóstico, pode ser VAPB ou não. Se você pudesse falar para a pessoa, faz isso, o que vocês fariam? Qual conselho você daria para essas pessoas? Posso começar? Pode. Então tá bom. Bom, o conselho que eu daria para as pessoas é o seguinte: não tenham receio de expandir as suas emoções. Quando você recebe o diagnóstico, se você tiver que chorar, chore. E chore muito. E chore muito, e muito, e muito, e muito mesmo. Porque é uma das condições que eu aprendi comigo mesmo. Não é mesmo? Eu aprendi comigo mesmo tentando segurar, né? Mas eu acho que faz parte dessa nossa saga, né? Essa condição de estar, primeiro, não acreditando que aquilo vai acontecer conosco. Então, esse é o primeiro conselho. Olha, esses sintomas, é só você olhar em volta que você... Quer dizer, nós ficamos cegos e não vemos, né? Não vemos que ela está ali com a gente, batendo a porta, e a gente nega e nega e nega. Também não tem problema negar, não. Eu também neguei muito. Então é o seguinte, se você está com o diagnóstico, lembre-se que realmente é duro, é um soco no estômago para qualquer um de nós. Ele nos derruba mesmo, o diagnóstico, nos faz nos sentir a pior criatura do mundo. Isso tudo faz parte do enredo que a vida nos é traçada, não é mesmo? Então tenham isso, não tenham medo de enfrentar, né, de enfrentar o problema. Nós estamos vendo aqui, nós estamos conversando 3 pessoas que tiveram provavelmente a mesma história, né? E que tivemos os mesmos sentimentos de angústia, de depressão, de revolta, não é mesmo? Isso tudo é bom viver, porque uma das coisas que eu aprendi até há poucos dias por uma pessoa que estava fazendo uma palestra, que o que o motivou, ele é um grande motivador de público. O que fez ele um grande motivador foi o sofrimento. O sofrimento é provavelmente o grande, né, transformador das nossas motivações. Então, se você chegou ao diagnóstico, pense na sua vida, pense na vida dos seus. Se você tem filhos, geralmente quando a gente está falando de um diagnóstico, quando a pessoa realmente, quando cai a ficha, né? Que ela diz, eu estou com ela mesmo, né? Veja em volta, veja os seus filhos, os seus irmãos,
né? O Anderson, por exemplo, teve aí, né? Os seus todos, o Alexandre, o Adilson, a irmã, né? Antes mesmo. E agora vem os filhos todos com aquela dúvida, não é mesmo? Então, enfrente isso. Isso não é desdouro para ninguém ser portador de uma dessas doenças. É pelo contrário, eu vou depois uma das situações que eu vou estar conversando aqui com vocês é sobre o que é viver com ela. Então, assuma essa condição e viva, e veja a família como grande suporte. E procure isso, procure pessoas que vão somar, né? Que vão te ajudar, procure as entidades. Quer dizer, a Mônica deu exemplo. A gente tem visto isso quase todos os dias, pessoas que são mal informadas, que a família esconde, o sistema não ajuda, não é mesmo? Ela fica perdida, né? Não sabe o que fazer. E nós não estamos falando de uma pessoa que mora lá no nosso interiorzão, não. Estamos falando de pessoas que vivem aí, Juiz de Fora, aqui em Belo Horizonte, né? No Rio, São Paulo. Alguém da família, César. Exatamente. Né? Um se interessa, o outro não. Acha assim, ele já está resolvendo para mim, se der bom para ele, vai dar para mim também. Tem aqueles que se interessam mais e aqueles que são mais... Então é o seguinte, se você recebeu o diagnóstico, lute muito, siga, veja os exemplos dos que estão à sua volta, de como é que todos esses conseguiram levar a coisa. E hoje eu me considero uma pessoa, claro que eu não vou ser muito coisa para dizer que eu não sofro. Claro que eu sofro, mas eu tenho a medida do meu sofrimento e a forma de me conter, não é mesmo? E tentar levar a vida. Hoje a vida que eu levo é que eu consigo ajudar as pessoas. Então, se recebeu o diagnóstico, pense que no mundo não acabou, que ali não é o fim de nada, ali pelo contrário, é o começo de muita coisa boa. Se a Mônica me permitir, antes dela falar, eu queria pontuar alguma coisa que o doutor César falou. Sim. Isso é muito valor, digamos, é um conselho que se eu tivesse no começo, assim, eu no começo eu chorei muito, né? Só que eu tentava fazer isso escondido dos meus filhos, escondido da minha esposa, sabe? Eu tentei esconder ao máximo dos meus filhos. Eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu faria isso diferente. Eu acho que eu sentaria com meus filhos, eu acho que eu conversaria mais com eles sobre os assuntos, eu não ia fugir, sabe? E é isso, eu acho que o apoio familiar conta muito, sabe? Buscar esse apoio da família, das pessoas. Agora que a pressão tá subindo. Tá bom. A medicação que era pra fazer. Gente, que o enfermeiro do me tomou uma comidinha aqui, ó. Dá um oi pro pessoal aí. Oi, boa noite. Boa noite. Parece sua irmã, seu familiar? É minha prima. Minha prima? Eu vou tomar o enalapril aqui, depois eu edito no vídeo, tá? Pra pressão. Acho que a emoção de falar com o doutor César, a pressão tá alta. Eu vou ligar pro médico e vou avisar dessa questão. Dizer o que eu já fiz, viu? Tá bom. Fica tranquilo aí. Tá, obrigado, viu, doutor? Bom, vamos lá, desculpa, gente. Então, não tem pros convidados, não, Anderson, isso que você tomou aí? Não tem pros convidados, não, isso que você tomou? Você também tá com a pressão alta aí. Bom, mas é que agora eu fico com o negócio no braço aqui, pra poder medir, de hora em hora fica pintando lá pra eles verem lá no sistema. Bom, mas é isso, gente. Então acho que o apoio voltando, né? O apoio familiar é importante. E agora, eu acho que se falasse pro Anderson lá em 2018, com o começo dos sintomas para 2019, que ia ser avô, ia estar com uma felicidade grande com o Bernardinho, eu acho que eu não ia acreditar que eu ia ver minha filha fazer 15 anos, a minha filha fazer 18 anos, meu filho casar e eu ver meu neto. Meu pai não teve a oportunidade de ver o neto. Eu sou privilegiado em ter o Bernardinho, sabe? Isso daí é mais um motivo de eu querer viver, é mais um motivo de eu lutar, pra me ver ele crescer agora, ver ele me chamando de vovô Tata, de ver ele correndo, um pinguinho de gente correndo na sala.
Isso não tem valor, cara. Não tem valor. A família é importante. Então acho que você tem que conversar mesmo com a família, né, doutor César? Faz todo sentido esse apoio familiar. Pra mim, conta e conta muito. Mônica, se você quiser responder pra gente. Só complementando, né, o que o César disse. E eu posso dizer assim, da forma que eu me comportei, né? Receber um diagnóstico desse não é fácil realmente, né? E a gente fica naquela expectativa. Eu tinha uma escoliose e aí, né, me pediram lá os exames, né, de coluna e tal. E eu sabia que pelos sintomas, né, eu já era a quinta dos irmãos a apresentar. Mas quem sabe, né? Quem sabe não teve um erro? A gente fica naquela expectativa. E eu demonstrei para as minhas filhas que eu estava muito forte, sabe? E com isso, parece que eu fui exercitando, né? E aí passei a ser forte realmente, né? E então, o que eu digo é isso. O César disse para a pessoa chorar muito. É um alívio, assim, mesmo porque se você não chorar, a pressão vai subir, vai trazer outros problemas, né, cardíaco e tudo mais. Então, é selecionar para sua vida pessoas, selecionar músicas, selecionar grupos. Se for um grupo que tiver só lamentações, eu não participo. Então, se não for um grupo que acrescenta, né? E eu acho que semelhante atrai semelhante, acaba assim que eu amo demais, eu estou praticamente envolvida com amigos e pessoas que têm a ver com o movimento, porque e são pessoas assim que estão buscando também, que fala muito. A gente fala de saúde, não fala de doença, a gente está buscando, né, a cura, e até o fim a gente vai tentar. E a gente tem, assim, por um lado, a ela familiar eu falo que eu fui uma privilegiada, que eu fui a quinta, e quando o meu primeiro irmão apresentou o diagnóstico, eu chorei mais do que quando eu tive meu diagnóstico. Eu tive esse tempo aí para ir administrando isso na minha cabeça, porque tinha a possibilidade. Por outro lado, nós temos filhos que têm 50% de possibilidade de ter a mutação, o que é muito triste. E eu penso no paciente esporádico, que nunca teve na família, nunca teve ninguém perto, e aí demora demais ter o diagnóstico, então é sofrido demais, né? E depois que você tem o diagnóstico, se informe, encara, não evite falar, não, né, da situação, não, assim, quanto mais falar, a coisa piora. Não, é pelo contrário. Essa busca que a gente fica dá tanta vida para a gente, né? Todos os dias eu acordo com alguma atividade, com algum compromisso. Então é bom demais, eu recebo ligações do César pela manhã, do Anderson, então assim, é bom demais. Isso mesmo, receber esse apoio, assim, buscar pessoas que estejam no mesmo propósito é bem bacana. Eu acho que acho que a questão do show, essas coisas assim, é legal, mas também alimentar muito essa tristeza também faz mal. Tem até que fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, né? Isso. Então tem que ser, beleza, chorou. Agora é o momento de aceitar, né? E aí agora acho que a gente consegue, depois que passa essa fase da aceitação, você procurar, tipo, buscar tratamentos, apoios psicológicos também, que é muito interessante, né? No começo eu até indicaria acompanhamento de psicólogos. Vocês indicam também buscar apoio psicológico, essas coisas assim? Olha, qualquer indivíduo, ou pessoa, ou profissional que venha com esse intuito de ajudar, de somar, seja um psicólogo, psiquiatra, uma pessoa mais velha, mais comedida, tudo isso é muito bom, mas que venham falar de coisas boas para você, né? Porque não faz bem para nós você está sempre, como a Mônica falou, você está envolvido com pessoas de negativismo exagerado, né? Não nos faz bem.
Isso é uma coisa que eu combato muito no nosso grupo, e a Mônica sabe disso. Nós temos uma rede muito grande de pessoas, mas tem muitos que são muito, muito negativos. Isso eu às vezes falo, também falo de uma forma que para não desestimular a pessoa a sair do grupo, mas eu falo, olha, vamos, né? Vamos ser mais positivos, vamos ter esperança, porque eu só posso dizer isso como exemplo, né? Então é isso, eu acho que a ajuda profissional é muito bem-vinda, desde que o profissional saiba o que ele está fazendo, certo? Isso é muito importante. Quando eu falo ajuda, não é qualquer psicólogo, não é qualquer fisioterapeuta, não é qualquer médico. Você precisa de saber também a quem procurar. Eu sempre falo, César, a pessoa tem que se conhecer, né? Saber se eu estou saindo de uma sessão de terapia com psicóloga, de fisioterapia ou de fono, se eu estou saindo melhor, se eu estou saindo cansada, né? Eu vejo com muita clareza que no início, quando eu comecei a ficar assim, eu ia fazer uma leitura e ficava assim com aquela voz trêmula, de cansaço, de falta de ar, né? Uhum. E como eu melhorei, então assim, o meu primeiro diagnóstico foi um engasgo com saliva, e era toda hora, eu estava na mesa com as meninas, e aí eu comecei a engasgar, aquele engasgo assim severo, né? E aí a Gabriela da área de saúde, fisioterapeuta, falou, mãe, faz um exame. E eu fui fazer muito tranquila, né? Porque os outros irmãos começaram a sentir fraqueza nas pernas, começaram a tropeçar e tudo mais, e eu não. Então, o meu foi tão precoce, meu diagnóstico, que eu não tinha sintoma nenhum além do engasgo. E eu passei alguns apertos com isso, e com os exercícios de fono, eu sou disciplinada para isso também, e eu ainda não tenho indicação de BIPAP, né? Eu não tenho incômodo, sabe? A gente percebe que, né, fico mais cansada, tive perda, né? Quando eu faço o teste de função pulmonar, tive perdas, mas me mantenho bem. Ok. Legal. Bom, eu acho que a gente já pode emendar aqui na segunda pergunta, né? Que aí a questão já passa falando da fase da aceitação. Agora eu pergunto para vocês, é possível ser feliz com ela? Sim. Sim, só olhar para a nossa cara. Sim. Não, pois é, eu costumo dizer, até nesse meu terceiro livro, eu abordo muito essa questão, né? Tanto é que o título dele, né? A Mônica conhece o livro, o título dele é, né? A Vida Vale a Pena, mesmo com ela. E eu digo no livro, e digo isso aqui, o paradoxo que eu cito no livro é que a ela me fez ser relativamente mais feliz. Mais feliz por quê? Porque eu consegui ver muito mais longe no horizonte, consegui ter muito mais relações. Porque eu, como médico, claro que eu tinha um médico, eu era um médico com certa, né, categoria, e é muito bom você ter pacientes, vê-los, né, recuperados, etc. Mas isso é individual, né, cada um. E depois, quando eu passei para o mundo dos nossos, né, das nossas angústias e incertezas, eu comecei a ver o seguinte, que havia um campo muito grande em que eu podia navegar, um mar que eu pudesse navegar com muita tranquilidade e me ajudar. Eu acho que o principal é a ajuda que eu tenho para mim, vendo e conhecendo as pessoas e ajudando-as naquilo que eu posso ajudar. Então, voltando ao que você perguntou, é possível viver feliz com ela? É. Eu tenho 4 filhos, tenho 4 netos, nós éramos 6 irmãos,
4 com o diagnóstico da ela, 2 já faleceram. Então eu e o meu irmão e o Marcelo, faleceu o caçula e o mais velho, né, eu me sinto realizado. A minha filha caçula, que tem o diagnóstico da ela já, mas não tem sintoma, que ela fez o exame, né, antes de que, onde havia aquela dúvida tremenda se só podia o seu jovem que estivesse no risco, se deveria ou não fazer. Eu era contra que ele fizesse, eu era contra. E depois ela tanto insistiu comigo que ela queria fazer, que ela queria casar, ela queria ter filhos. Ela não queria que os filhos tivessem. Então ela me convenceu a Maiana, ela fez o teste, deu positivo, ela fez a seleção embrionária, tem gêmeos hoje com quase 10 anos, sem a mutação. Então, essa é a minha felicidade, cara. Não é mesmo? Essas são as minhas felicidades de tudo que aconteceu comigo. Eu fico pensando que na minha... quanto que a vida foi benévola comigo, né? Eu tive um casamento com 3 filhos que acabei tendo que separar. Foi uma dor muito grande, porque você deixar tudo aquilo que você planejou. Mulher, 3 filhos, para começar tudo de novo era muito difícil. Doía muito. E eu consegui, conheci outra mulher, amei outra mulher, tive mais filhos. A vida continuou. Quer dizer, eu podia lá estar, né, na sarjeta, me lamuriando, né? O que eu fiz de errado dessa vida? Não é mesmo? Então, vale a pena, sim, viver feliz com ela. É possível. E vejam vocês estão aí diante da Mônica, que tem mais de 10 anos, né, de diagnóstico. Sim. Eu tenho de diagnóstico mais de 20 e tantos anos, né, de sintomas, mais de 40. E a Ana Amélia, irmã dela, e todos que estão por aí, você vê a felicidade, né, no rosto dessas pessoas. Então, assim, é possível ser feliz com ela. Se a Mônica me permite antes, eu queria só pontuar das coisas que o Dr. César falou, que é muito importante, né? Ele falou sobre a questão da seleção embrionária. Eu conheci a Poli, né, nossa prima, que fez também a seleção embrionária. E hoje, olha só como é que está avançando, né, a tecnologia. Acho que até a questão de repensar se deve ou não fazer o teste genético, né? Isso aí é um ponto que é um testemunho muito maravilhoso. Porque você, hoje, através da doutora Mariana, né? Mariana da Genoma, né? Hoje você pode, digamos assim, estancar ali, invasivo, com que as gerações não venham a ter essa era familiar. É um assunto que a gente poderia até depois voltar a falar sobre isso daí, falar sobre trazer apoio para essa conversa, tá, doutor César? E a gente podia explorar mais esse assunto numa nova live, se assim o senhor já faz o convite aqui. E se for sobre os seus livros, hoje tem algum lugar que a gente consegue estar comprando o livro? Eu tenho os 2, eu queria adquirir esse próximo livro agora, né? Tem algum site, algum link, alguma coisa que a gente consegue comprar? Não, tem algumas livrarias em Belo Horizonte, tem o meu livro, mas eu sempre faço que é mais fácil você entrar em contato comigo que eu mando para você pelo correio, né? Então é o que eu tenho feito, né? É mais tranquilo. Eu quero muito adquirir esse último e eu vou falar para você que os 2 primeiros livros eu roubei do Alexandre, tá? Aí eu roubei os 2, ele é a grande família esquecida, os 2 eu roubei dele, agora eu não vou devolver mais não, já falei pra você. Mônica, é possível ser feliz com ela? É possível. Começa lendo os livros do César, eu tenho todos. Tá? Tem alguns que não falam de ela, não. São muito bons. Anderson, hoje eu vi uma entrevista do Danilo, jogador de futebol. E Danilo é um jovem bem-sucedido. E ele falando que ele não vai jogar bola durante muito tempo mais. Ele pretende fazer psicologia para entender a mente humana,
como que a gente busca. Então, eu não sou feliz porque eu não tenho determinada coisa material, eu adquiro aquilo. Mesmo assim, eu tenho uma insatisfação porque eu quero uma outra coisa. E a gente fica nessa busca, né? Muito interessante. E o que a doença traz para a gente, né? No caso aí, a ela. Eu falo assim que é um aprendizado de tudo, desde humildade, que a gente fica ali dependendo daquele momento, né? Quando eu quero tomar quando eu era saudável, que eu queria tomar uma água, eu ia lá e pegava na geladeira, eu ia e pegava, né? Hoje, às vezes, eu percebo assim que estragou uma fruta na geladeira porque eu não tenho mais o acesso à geladeira. E só que a gente no sofrimento que a gente se espiritualiza. Então isso traz mais paz. Sabe aquela aceitação assim? Não tem tanta luta interna, a gente só reconhece logo e sente aquilo. A dor é a mesma de qualquer um, mas a forma com que a gente lida talvez seja diferente, né? Então todo mundo fala assim, Mônica, você está sempre rindo, parece que eu não tenho minhas dores, meus conflitos. Eu tenho e fico. Aí eu penso assim, o que vai fazer bem agora? Tomar um banho, dormir? O que é? Alguma coisa você tem que fazer. Eu não vou me medicar mais do que além do que, né, o necessário. Eu não vou fugir da realidade e tem coisas que demora mais você assimilar e você pacientemente você espera. Amanhã eu tenho que estar melhor do que hoje. Depois de amanhã eu tenho que estar melhor do que amanhã. Então a gente vai, sabe? Agora a questão de se espiritualizar, não estou falando de religião. É uma conexão com o divino, né? Acredite no que você quiser. Mas eu acho que a vida, ela é grandiosa demais para a gente falar assim, por acaso, né? Eu tive essa doença, por acaso. Somos 9 irmãos. 7 tiveram e 2 não. Tem uma explicação? Às vezes a gente não tem alcance para compreender ainda, mas tem uma explicação para isso. E eu só quero tirar bom proveito dessa vida e que isso nos traga crescimento, sabe, espiritual, nos traga paz, né? Eu acho que está tudo certo, sabe? E a gente tem a oportunidade de buscar a cura, vamos buscar. A ciência está aí, eu não vou me conformar assim, é porque Deus quis. E, sabe, eu acho que Deus deu inteligência para a gente, deu inteligência para os pesquisadores, e a gente vai buscar sim. E uma hora ela virá, não sei se vai ser agora, né? Uma hora ela virá. Eu achei interessante o que a Mônica falou da questão de você buscar algo que é sagrado para você, né? Muitas vezes as pessoas encontram isso na religião. A gente não está aqui para vender placa de igreja, denominação, se é certo, se não é certo, mas eu vejo assim que você se conectar com aquilo que você acha que é sagrado, algo que te faz bem, isso ajuda sim e muito a lidar com isso, né, gente? É muito importante isso daí que a Mônica falou. E eu tenho buscado bastante também isso daí, sabe? Buscar ser uma pessoa melhor, buscar ser uma pessoa mais... Eu tô aqui hoje para poder tentar ser produtivo, sabe? Tentar ajudar as pessoas. Isso, você vai ajudar as pessoas, você não sabe o quanto que você acaba sendo ajudado, né? Verdade, sempre. Sempre tem uma contrapartida, a gente sempre fica um perfume na mão que oferece rosas, né? É claro, é isso mesmo. Bom, eu acho que a gente já podia engatar a outra pergunta aqui. Digamos que se você tivesse recurso ilimitado, aparecesse um Elon Musk quem falasse assim, ó, te dá um cartão Black infinito, o que vocês poderiam estar fazendo para estar em prol da ela, vamos por assim? Bom, eu vou dizer para você o seguinte, se eu tivesse recursos ilimitados hoje, eu iria colocar todos esses recursos em pesquisa para ela. Todos. E se eu estou dizendo isso, eu provavelmente eu poderia estar dividindo as coisas já há alguns anos, né? Mas hoje, pelo rumo que as coisas, né, estão tomando,
né, as oportunidades que nós estamos tendo, as dificuldades que a gente tem, né? E vendo que é preciso ter atitude para você resolver uma série de coisas, inclusive a cura do seu mal. E essa atitude, geralmente, para nós, ela não depende só da vontade da gente. É o que eu disse. Nós temos um nosso problema, as nossas capacidades internas, que são muito grandes, são imensas, da mente, de corpo, mas a nossa capacidade de buscar solução, né, da cura, ela vai além da nossa capacidade. E nós temos, né, a gente tem debatido isso muito, né, com o pessoal, né, nesses seminários, nos congressos, é que, infelizmente, os recursos para nós, míseros portadores da VAPD, nos faltam recursos, por essa série de razões que você já conhece, né? E esse é o momento, ainda na sua pergunta, né? Se eu tivesse esses ilimitados, eu jogaria tudo nessas pesquisas, porque eu vou até citar aqui, outro dia eu estava conversando com a Mônica, então eu vou usar o exemplo de como eu acho que tem muita coisa que nós estamos quase que enxugando gelo. Né? Ou seja, eu dou um exemplo de hoje, porque me despertou isso outro dia, eu vendo uma reportagem sobre o frio em Belo Horizonte, né? Aquela quantidade de pessoas, né, sem teto, né, os moradores de rua, debaixo dos viadutos, e aquela quantidade de doadores lutando e fazendo comida e fazendo coisa para dar um pouco de alívio para aquelas pessoas, recolhendo cobertores e tal coisa para minorar os efeitos do frio. Gente, tudo isso é muito bonito, mas quando eu me lembro o seguinte, isso não tem fim se nós não formos lá buscar a causa do problema daquelas pessoas que estão lá na rua, né? Se nós vamos gastar todas as nossas energias, dinheiro, esforço físico e mental, e está só crescendo, não é mesmo? Estou dando exemplo de rua, porque só crescendo a cada ano, mais pessoas estão na rua e mais nós temos que trabalhar para dar para eles um mísero pão e um mísero cobertor, não é mesmo? Se nós não despertarmos e formos para a causa, qual que é a causa desse pessoal estar na rua? É um problema social, não é mesmo? Se nós não resolvermos o problema social deles, nós vamos estar cada vez mais sufocados pela necessidade de dar para eles um mínimo de condição. Então, volto a dizer, pesquisa. Nós precisamos aproveitar agora que o pessoal parece que está... Nós vimos nas últimas palestras aí, que há um avanço muito grande nas pesquisas, não é mesmo? Um avanço muito grande nas pesquisas. E eu acho que é um momento da gente focar, nós que falamos novela, né? A gente dar uma condição especial para a gente buscar recursos para pesquisa. Recursos para pesquisa. Esses dias, eu estava conversando tentando levantar o que nós temos de pesquisa no Brasil, da ELA 8. Vocês imaginam, quer dizer, se a ELA 8 no Brasil, ela corresponde a mais ou menos 20% a 30% das elas familiares do Brasil, ela devia ser tratada como prioridade 1 pelos órgãos de saúde, né? Porque resolvendo o problema da ELA 8 no Brasil, nós estaríamos provavelmente resolvendo boa parte
dos problemas da zela, mesmo a esporádica, que tem seguramente uma causa também genética, né? Então, voltando a dizer, essa que é a oportunidade. E graças a Deus, eu estou vendo várias iniciativas de pesquisa agora sobre ela hoje que nós precisamos dar mais ajuda. Esses dias mesmo, antes de ontem, eu participei, eu fiz uma entrevista com o pessoal do IPG, né, do Paulo Gondim. Vários dos nós provavelmente estão também nessa pesquisa, né? Então, eu fiz uma entrevista com eles. É uma pesquisa da ELA 8. É uma pesquisa da ELA 8, feita lá pela Ignis, na Kimura, né? Eu participei, fiz a entrevista, e nós precisamos fortalecer essas coisas. Conversei agora há poucos dias também com um neurologista do Rio de Janeiro, né? O Christian, que tem um trabalho muito grande, publicou, eu até mandei para a Mônica o trabalho dele, né? Sobre a ELA 8. Né? Sobre a ELA 8. Então, nós temos, assim, esses casos já de pesquisa da ELA 8, e, evidentemente, a principal, que é de Ribeirão Preto, mas que temos que ajudar, temos que buscar. Ontem eu estava vendo uma entrevista da Mara Gabrilli, né? Eu fiquei impressionado, que eu já a conhecia, né? Eu fiquei impressionado com ela, como é que ela está bonita, como é que ela está. Quer dizer, e ela, quando teve o acidente dela, não sei, há 10 anos, há quantos anos atrás, ela teve uma fratura de cervical, ela nem falava. Paralisia total, irreversível. E doutor César, a gente ainda tem a Beth Ribeiro, que é paciente de ela, e hoje ela é presidente da Maria Gabi. Pois é. Então é isso hoje. Pesquisa. E muita pesquisa. É isso que eu diria para você. Antes da Mônica começar, Mônica, é interessante você falar da pesquisa de Ribeirão Preto, né, que eu também faço parte. E eu queria deixar registrado aqui que todo tipo de pesquisa que tem, enquanto eu tenho condições de ir, eu sou voluntário, né? Então, eu quero deixar de citar aqui o Dr. Wilson, que olha pra gente assim com o maior carinho, né? E uma dessas reuniões que nós temos da devolutiva, da pesquisa de Ribeirão Preto que a gente tem, o Dr. César falou algo que me fez refletir, né? Você chegou a falar que se aquele primeiro paciente de ela não tivesse vindo para o Brasil, tivesse ido para os Estados Unidos, aí já teria a cura, né, doutor César? Sim, nós não estaríamos aqui, evidentemente, né? Mas teria a cura. Mônica, se você recebesse hoje um recurso ilimitado, o que você estaria fazendo em prol da ela? Uma das prioridades seria doar para o Dr. Wilson para investir nessa pesquisa. Ontem no webinário eu comentei a respeito disso, que já participamos de outras pesquisas e a gente vê que a coisa estava caminhando bem e teve que parar, teve que abortar a pesquisa por falta de recursos, né? Então é muito frustrante isso. E aí, já que você citou o Elon Musk, eu vou mandar um recado para ele, claro que ele segue a Feliz com Ela, né? Elon Musk, os jogadores de futebol, muitos artistas, Mônica, vamos pedir para todo mundo marcar as pessoas que têm aqui recursos para estar ajudando a gente. Luciano Huck. Passar esse chapéu mexicano aí para todo mundo, ver se a gente consegue. Isso. Chapéu bem grande, né? Porque é necessário. Se vocês tiverem ideias aí para a gente alcançar essas pessoas, se você conhece jogadores de futebol que abraçar essa ideia, Leila Pereira, presidente do Palmeiras aí também. Gente, vamos ajudar. Vamos ajudar. É um valor tão, assim, significativo para a gente, mas a gente sabe que para algumas pessoas bem-sucedidas, né, no Brasil todo, não representa tanto assim, né? Vai ser um grande feito, porque estudando a VAPB, pode-se chegar num benefício para ela esporádica também. Então, seria um grande investimento. Essa pessoa vai entrar para a história.
Mônica, você sabe me dizer hoje se já tem um valor em mente? O doutor Wilson falou. Você acha que a gente poderia abrir esse valor? 7 milhões. 7 milhões. Gente, 7 milhões para o Musk é o cafezinho dele que ele tá tomando da tarde, né? Que cafezinho, é nem o grão. E pode mudar, né? Isso aí eu já vi jogador de futebol perder isso aí na noite no poker. Então acho que a gente poderia fazer uma campanha forte aí, se você... Não, isso Se é vocês tiverem sugestões, mandem para nós, gente. Mas é só fazendo um adendo aí para a Mônica, para falar da Mônica. Ontem eu estava vendo o salário dos treinadores de futebol das seleções. O nosso treinador, que é o maior salário do mundo de treinador, ele está recebendo 65 milhões. Né? Então, Um treinador de futebol. Só isso. Acho que se pegasse tá sem 10%, som. se pegasse 10% do salário Anderson, do Cerote, você tá sem áudio. Sem áudio. se pegasse 10% do salário dele, já resolveria o nosso problema, né? De um mês. De um mês. A De um gente mês. ia salvar aí quantos pacientes aí que já o senhor conhece aí de LVP8 que poderia estar ajudando, né? Como é que são as coisas, cara? Bom, mas é isso. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que a gente já está chegando ao final. Só agradecer a oportunidade, Anderson. É sempre necessário falarmos, né? Só você já deve ter, eu acho que você colocou, amanhã eu vou ter uma live lá com os raros, né? Eu fui convidado lá pela Jaqueline e a Ellie. Praticamente está falando mais ou menos dessas mesmas coisas, né? Enquanto você está falando, vai estar subindo o flyer aí na sua mão aí do convite, tá, gente? Vamos lá, vamos prestigiar isso daí. Certo. Gente, eu acho que não poderia começar com o pé direito, né? Essa primeira live aí. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Quem tiver sugestões para estar trazendo também de entrevistados, né? Vai ser bacana. E é aquilo que eu falei, se a gente conseguir transmitir, sabe? Se a gente conseguir alcançar uma ou duas pessoas assim que vai ouvir isso daí e vai mudar a perspectiva de vida, assim, já vou ficar feliz, sabe? Esse é o propósito da gente estar aqui nessa conversa. E eu acho que eu tô falando com duas pessoas que eu amo mesmo, aprendi a amar, e são pessoas que eu vejo que tem um carinho e cuidam de mim de verdade, sabe? Queria parabenizar vocês, dizer que eu amo vocês, sabe? E estamos juntos aí. Vamos segurar a mão um do outro e ninguém lá. A mão de ninguém. E Mônica, eu volto a falar que eu ainda vou dirigindo para Juiz de Fora e a gente vai estar juntos andando, passeando. Nós vamos tomar um café sem açúcar aqui. Um café sem açúcar juntos aí, tá Deus bom? quiser. Deus abençoe vocês, gente. E você também, Anderson. E é isso. Alguém... vocês querem deixar, eu vou estar deixando, de repente, os contatos da Movera aqui com a Mônica, tá? Para que vocês possam estar entrando em contato com a Mônica. A Mônica também já pode estar, digamos assim, a Mônica pode estar sendo a secretária do Dr. César também, né, Mônica? Sim. Pode estar, de repente, intermediando essa conversa sua com o Dr. César. E é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por vocês terem participado. E eu não esperava menos que isso, gente. Obrigado por tudo mesmo de coração. E é isso, gente. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Boa noite.